Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional de Angola. Seja bem-vindo ao encontro da grande informação e obrigada pela preferência. Angola tem uma nova Lei Geral do Trabalho que entrará em vigor no próximo mês de março. A lei foi aprovada em dezembro de 2023 e estamos no período que os juristas chamam de vacatio legis, que dura 90 dias e visa garantir que os cidadãos conheçam a nova lei antes que a mesma entre em vigor. Na edição de hoje vamos falar sobre o que mudou na lei e como fica então resumido o quadro de direitos e deveres dos trabalhadores do setor privado, porque a atividade laboral no setor público é regida por outra legislação. São nossos convidados para esta edição do sábado às 10h10, David Kinjika, diretor do Gabinete Jurídico do MAPTES, Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Edgar Santos, diretor do Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração do INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, Fortunato Paixão, advogado e representante da JUTRA, Associação de Juristas do Direito do Trabalho, José Maiandi, advogado e docente universitário, Lutério Sebastião, assistente da direção do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários, SENEBA, e Domingos Palanca, em representação do SEGESILA, Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Eu agradeço aos convidados que já se encontram nos estúdios, o Dr. David Kinjika, o Sr. Lutério Sebastião e também Domingos Palanca, quem dirijo já a nossa saudação e os agradecimentos. Bom dia. Bom dia, Sanifuxo, bom dia, Angola. Estamos gratos pelo convite, em nome do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Agradecemos pela oportunidade. Muito bem. Doutor Domingos Palanca? Doutor Fortunato, tem que ligar o microfone. Sim, bom dia a todos, bom dia Dr. David, bom dia Dr. Lutério e todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Bom dia a todos, bom dia aos colegas de painel e obrigado pelo convite e a oportunidade de falarmos sobre um assunto tão importante. Muito bem, este programa tem a coordenação da Direção de Informação da Rádio Nacional de Angola. Os cuidados técnicos estão a cargo do José Domingos Mante. Eu sou a Sanifus, vou moderar este debate. Angola tem uma nova Lei Geral do Trabalho. A lei que vai entrar em vigor tem uma linha de orientação que resulta de uma discussão consensual. Esta lei, pelo menos, é melhor do que a vigente. Houve, de facto, alterações. É uma lei bastante equilibrada, onde nós encontramos direitos e deveres das partes devidamente protegidos. Sábado, às 10h10, falamos sobre o que mudou na lei, o contrato de trabalho, as novas medidas disciplinares, o horário de trabalho e a flexibilidade, os despedimentos e as indemnizações. Sábado, às 10h10, os direitos e deveres dos empregadores e empregados. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E a Rádio Nacional a unir o país pelas ondas artesianas. Hoje vamos falar sobre a nova Lei Geral do Trabalho. Os ouvintes, como sempre, são os primeiros a debitarem as suas contribuições. O terminal telefónico é o 9233051 ou ainda o 932-034-616. Como é provável, a nova lei traz muitas questões e nos comentários vamos poder então trazer também os esclarecimentos dos especialistas e os sindicalistas que estão aqui no painel conosco. Para isso mesmo, não perca a oportunidade, ligue, esclareça já as suas dúvidas, que o sábado às 10h10 hoje é dedicado a esse tema.
Já temos alguém na linha, o Jeremias Teodoro, dirijo já a minha saudação. Muito obrigada, bem-vindo, vamos a isso, Jeremias. Muito obrigado. Bom dia, Rádio Nacional. Bom dia, Sandy Fux, toda a sua equipa de trabalho. Muito grato pela forma com que somos atendidos pela área técnica. Attention, please. Ou seja, nós estamos cheios de leis. O país tem leis brilhantes. Nós não estamos falta de leis. Nosso maior problema é o pragmatismo. As leis. Porque de nada adianta, não é verdade, aprovarmos várias leis e na prática continuarmos a sermos teóricos. Ou seja, as grandes empresas a nível nacional estão na mão dos nossos dirigentes. Por isso é que, infelizmente, os funcionários têm muitos problemas. Quando tentam recorrer, na verdade, às instituições de direito, não conseguem ver seus problemas resolvidos. Por quê? Porque o dono daquela empresa é alguém com bastante influência. Portanto, se a lei ser pragmática, haver responsabilização, aí vamos melhorar. Nós temos leis bonitas. Hoje por hoje, por exemplo, não é verdade? As grandes empresas que nós temos no país, todas as empresas que nós temos no país, há problemas terríveis. Grandes falta de fiscalizações. Mesmo uma peça, com todo respeito, uma pouca vergonha aqui ali naquela instituição. É uma brincadeira terrível. E depois não. Por falta mesmo de respeito, não é verdade, e valorização também ao cidadão, não conseguem ser verdade. E quando você não aceita que estás a falhar, tens grandes dificuldades de melhorar. Ali está o nosso grande problema. Nós não aceitamos que estamos a falhar. Jeremias dirige uma crítica ao MAPTES, mas não foca exatamente, ou seja, qual o ponto, né, que tem gerado esta discordância ou dificuldade. Agradecia que fosse mais concreto e também aproveito já a recordar aos ouvintes que apenas 1 minuto dedicado tem que sintetizar, porque há mais gente para intervir. Ok. Pronto, mas assim, se eu tiver que elencar, então terá que ser mais de 2 minutos, porque uma peça apresenta problemas de todas as dimensões. E o problema, Sani Fux, todos nós sabemos, os problemas são visíveis. A fiscalização do nosso país tem problema de funcionar por conta disso. Encontra um entrave, encontra um bloqueio por conta disso. E depois não. Quando nós falamos a verdade, infelizmente, somos procurados, ameaçados, matados, e é muito triste. Pronto, tenho dito. God bless you. É nós em todos. Jeremias, obrigado. Falou da falta de fiscalização. Muito bem, captamos o essencial. Aguardamos por mais intervenções. Até às 10h30 é o tempo reservado para os nossos ouvintes no terminal telefónico 923-533-051 ou ainda o 932-034-616. Falamos sobre a nova Lei Geral do Trabalho nesta edição do sábado às 10h10. O diploma vai entrar em vigor no mês de março. O João Kisanga, a partir de Viana. Bom dia, João. Tem 1 minuto, por favor. Bom dia. Sani Fux, bom dia a todos os ouvintes. Bem, acho que o meu primeiro ouvinte, meu caríssimo colega, teacher Jeremias, já disse tudo. Vou dizer uma coisa. Só que hoje, essa nova lei que o Estado acabou de aprovar, é um pouco complicado. Em primeiro lugar, como? É que na Assembleia temos um problema sério. A bancada maioritária são os primeiros a aprovar, não é? E são os primeiros a violar a lei. Aqui em Angola está assim. Mas vou dizer assim, hoje em dia, desde que o Estado angolano aprovou aquela lei, o trabalhador, por mais que ele trabalhe 10 anos na empresa, no dia deles soltarem, é indemnizado de cada ano só 1 mês. Hoje em dia os empresários não têm respeito com nós que somos empregados. Não tem respeito. Qualquer forma te fala, te faz, te desfaz, por aí, não sai nada, porque o governo aprovou tudo. E até porque a maioria dos empresários que nós temos em Angola são membros do partido MPLA. Por isso nós não temos respeito com nossos empresários. E vou dizer uma coisa. Esta lei que o governo aprovou, a Lei Geral do Trabalho, tudo muito bem, vai estar em vigor daqui a pouco. Mas, na verdade, não vai haver respeito para os trabalhadores. Isso, mesmo a Rádio Nacional de Angola sabe muito bem disso. Nós aqui não temos sindicato dos trabalhadores. Não temos fiscalização, como diz aí o primeiro ouvinte. A fiscalização de Angola que nós temos é corrupta. São os árbitros, são a mesma equipa, não é? Os jogadores, e são os mesmos jornalistas a narrar o jogo. Quer dizer que estou a me referir do partido que nos governa
e fazer de qualquer forma que ele quer. Pois se questão de sindicato, de trabalhador, já está tudo corrompido. De onde vão me correr? É de correr como se fosse um cão, vai para a rua. Em vez de falar vai para a tua casa, vai para a rua. E é muito complicado. Nós não queremos assim. Nós estamos a pedir ao Estado angolano, enquanto aprova as suas leis, tem que cumprir com ele, não pode violar, meu Deus. Tem que cumprir com os seus deveres. Da maneira que ele aprovou a lei, é que tem que também dirigir normalmente as leis. Não é violar, aprova, depois no fim viola. É complicado, por isso não estamos a ter respeito aos nossos empresários. Só para mim falar onde eu trabalho, eu não quero levantar poeira aqui. É muito complicado. Pessoas que não fazem nada ganham milhões. Ou que aguentam toda a noite, que são pilar da empresa, são mal pagos. Agora, de onde vou se queixar? Toda a área tem marimbondo, são entre eles, vou ir aonde? É complicado. Mas pronto, fica aqui, então, o conselho para o governo angolano, liderado pelo MPLA e João Lourenço, trabalhem por os angolanos. Se não está a dar, mete o cargo à disposição. Puxa, eu fico por aqui, vou convidar aqui o meu colega José Chiloia, do Lubito, bairro 17 de setembro, para vir buscar o seu prêmio na Rede Nacional de melhor bajulador do ano 2023. Estamos juntos, bom trabalho, até já. João Kisanga, o programa não é para isso, não é? Não é para isso. Na linha telefônica ainda não temos ninguém para intervir. Várias questões podem ser abordadas. O que traz, de facto, esta nova Lei Geral do Trabalho? Quais são as grandes alterações ou evoluções, as novidades que o documento apresenta, então, como a licença complementar de maternidade, o alargamento das medidas disciplinares, bem como também podemos perceber melhor o novo quadro em relação à mobilidade dos trabalhadores dentro do mesmo grupo. Tito Augusto, 1 minuto, por favor, vamos ser rigorosos com o tempo. Viva, muito bom dia, Sani, bom dia para todos os tomados convidados no estúdio, um bom dia extensivo a todos os tomados convidados e ouvintes que estão ligados a este grande programa. Antes, permita-me, Sani, lamentar o comportamento do ouvinte que me antecedeu. É triste. Espero que molde os seus comportamentos quando estão num canal de rádio e é nacional e deve exprimir a sua opinião com base ao tema. E indo de facto já ao tema, eu quero dizer que de facto o nosso executivo, com mais esta lei, mostra aquilo que são os objetivos que visa salvaguardar aquilo que é o interesse do trabalhador e do empregado, e de formas a dar aquilo que é o poder e manter o bom relacionamento a nível laboral do nosso país. Mas eu preocupo-me no sentido de que como esta lei poderá resolver os problemas que têm vindo a ocorrer com nossos cidadãos asiáticos e cidadãos angolanos. Há um comportamento que, de alguma forma, eu acho não digno, que tem sido prestado. Um trabalhador angolano a prestar serviço às empresas asiáticas, refirmos aos chineses, coreanos e não só, e até mesmo oeste-africanos, que tem sido desumano. Esta lei o que é que traz? De forma pragmática, de forma atuante, porque olhamos para essas empresas que nem segurança social pagam, que nem documentos em condições têm para prestar serviço, colocam o angolano a prestar serviço no fabrico de bloco, no fabrico de muitos outros produtos que só levam-lhes a enriquecer de forma ilícita. Por outra, eu gostaria também de poder saber ao Ministério da MAPES qual é o programa que gizou para informação e informação desta nova lei ao angolano. É preciso que essa lei esteja bem exposta, seja bem conhecida por todos nós. A lei vai entrar em vigor já daqui a mais ou menos 2 meses, em março. Mas eu sinceramente não conheço, não sei muito desta lei. Gostaria de saber mais. E nós temos a representação de uma peça a nível nacional. Então espero que haja um programa de informação aos cidadãos angolanos sobre esta nova lei. Por outra, já para terminar, eu gostaria também de poder saber como poderá ser, olhando para o contexto econômico e social, esta lei, o que é que traz em termos de direitos dos trabalhadores para aquilo que é o seu poder econômico? O que é que traz, visto que o Executivo está ainda a negociar com os sindicatos para aquilo que é a uniformização do salário mínimo nacional? A esta lei geral do trabalho, o que é que traz de novo neste sentido? E, em suma, tenho dito, aquele abraço, bom dia e boa continuação do programa. Estou ligado. Obrigado.
Muito bem, obrigada pela vossa contribuição, Tito Augusto, a partir de Saurimo. Ainda temos mais 5 minutos para ouvirmos os nossos ouvintes no terminal telefónico e recebermos as contribuições relativamente ao tema que está hoje em cima da mesa, a nova Lei Geral do Trabalho. Vamos perceber que inovações, que mudanças. É um exercício de cidadania. O diploma está no período de vacatio legis e é necessário então que as pessoas tomem contato dele para que melhor tirem proveito deste diploma. O Eduardo Alonda, a partir da província do Zaire. Bem-vindo. Eduardo, bom dia. Sim, muito bom dia, senhora Sani. Vamos à vossa contribuição. Sim, muito bom dia, senhora Sani. Sim, a minha contribuição relaciona-se em questão dessas empresas de segurança. Eduardo, estamos com dificuldade. Por favor, pode prosseguir daí? Sim. É que o que me admira é o seguinte: a MAPES, você se lhe ligar, que eu sou fulano, a minha empresa não dá comida para o jantar, você come na tua casa e vai render o posto. Sim. Agora, como é que se justifica essa empresa que não dá jantar e não há transporte, mas o salário é miséria? Se te encontrar a dormir é problema, se roubarem coisa você é preso. Agora, se ligar na MAPES, a MAPES tem como resolver ou apenas também vai se... vai a favor do empregador, que é o segurança, o dono é chefe, máximo. Muito bem, estamos com dificuldades de perceber o nosso ouvinte, Eduardo Alanda, província do Zaire. Começou por falar sobre o comportamento das empresas de segurança. São também algumas das questões para os funcionários, muitos deles que laboram em regime de turno. Vamos ter 2 horas de debate, 1h30 praticamente, depois desta introdução com os nossos ouvintes. E pensamos que estamos em condições de seguir com o debate aqui nos estúdios. Sábado às 10h10 vamos falar sobre a nova Lei Geral do Trabalho. Uma exceção para ouvirmos o José Fernando, ainda não chegamos às 10h30 e depois então começamos com a discussão aqui no estúdio. Vamos à vossa contribuição, José Fernandes, Onda Sul. Alô? Viva, bom dia. Estamos a ouvir. Bom dia. Alô, bom dia? Sim, bom dia. Ouvimos-lo perfeitamente. Prossiga com a vossa contribuição. Aqui fala com José Fernandes, a partir da província da Onda Sul. Eu só venho dizer que eu sou funcionário da Sociedade Mineira de Catoca, na qual é uma empresa que não cumpre com o horário dos trabalhadores. Eles praticamente não fazem sentir aquilo que está escrito ou está legislado na Lei Geral do Trabalho. Só o trabalhador pica o biométrico às 7h15 e só sai às 17h30. Tem sido um transtorno, principalmente para aqueles que é base de Saurimo. Não tem tido licença de trabalho, mas sim tem tido suas férias anuais. E tem sido um constrangimento. Visto que nós temos família, deixamos nossas famílias em casa, saímos cedo para casa, só voltamos no fim do dia. E tem sido um constrangimento, e tem falado com a decisão da empresa e nada resolve. Quero saber através de vocês se isso aqui não fere a Lei Geral do Trabalho. Ficamos às 7h15, só saímos às 17h30. Obrigado. Muito obrigada por ter participado e também aos demais ouvintes que ligaram para nós, o Jeremias Teodoro, o João Kisanga, o Tito Augusto e também o Eduardo Alonda. Obrigada. Vamos então dar continuidade à nossa discussão aqui no estúdio sobre a Lei Geral do Trabalho. Angola tem uma nova Lei Geral do Trabalho. A lei que vai entrar em vigor tem uma linha de orientação que resulta
de uma discussão consensual. Esta lei, pelo menos, é melhor do que a vigente. Houve, de facto, alterações. É uma lei bastante equilibrada, onde nós encontramos direitos e deveres das partes devidamente protegidos. Sábado, às 10h10, falamos sobre o que mudou na lei, o contrato de trabalho, as novas medidas disciplinares, o horário de trabalho e a flexibilidade, os despedimentos e as indemnizações. Sábado, às 10h10, os direitos e deveres dos empregadores e empregados. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E vamos então começar por ouvir as considerações do Sr. Lutério Sebastião, assistente da direção do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários, sobre este novo diploma que já foi aprovado e brevemente entra em vigor. Bom dia, mais uma vez obrigado. Lei geral aprovada, entretanto entrar em vigor no final de março. Mas antes de fazermos qualquer consideração à lei, eu queria rapidamente fazer referência à parte geral do Código Civil angolano, praticamente o artigo 6º, o artigo 8º e o artigo 9º. Que a má interpretação da lei não justifica a falta de seu cumprimento, em termos gerais, que o dever de obediência à lei não pode ser afastado sob pretexto de ser injusto ou imoral, e que não pode ser considerado pelo intérprete o pensamento subjetivo que não tem na letra da lei. Ou seja, há uma lei, sim, mas precisamos então de fazer o devido enquadramento. Relativamente à lei, tem inovações, particularmente a nível do sindicato, bastantes aplaudidas, particularmente por causa da estabilidade do emprego. Porque é preciso que essa estabilidade do emprego desmotive o empregador a partir para qualquer tipo de despedimento. Ou seja, as compensações, as indemnizações devem desmotivar, por que motivo seja o despedimento. Esta é a minha primeira abordagem. O Dr. Fortunato Paixão, advogado e representante da Jutra. Bom dia mais uma vez. Portanto, esta lei eu considero ser uma lei, tanto aprovada num contexto de emergência, porque o que se vivia com esta lei que ainda está em vigor, a Lei 715, portanto, havia alguns problemas que se colocavam ao nível da segurança no emprego, como já foi referido, e então parece-me que o Executivo percebeu a gravidade e grandes estragos que se verificavam ao nível das relações jurídico-laborais e aprovou esta lei. Portanto, eu entendo, por isso que eu entendo que é uma lei de emergência, porque o legislador, não obstante de ter verificado, de ter salvaguardado o princípio da segurança do emprego, portanto, não trouxe uma lei mais inovadora, não é? Porque existem realidades agora que depois vão se colocar ao nível desta lei. Portanto, numas primeiras palavras, diria que, portanto, é uma lei que foi aprovada num contexto para apagar-fogo. Dr. José Maiandi. Muito obrigado. Permitam-me também cumprir as regras de cortesia e saudar os meus colegas de painel e assim, como moderadora do debate, e a todos os ouvintes que nos acompanham. A nível de primeira abordagem, eu digo que a nova Lei Geral do Trabalho acaba por ser um diploma consensual, na medida em que aproxima os grandes elementos de divergência que existia, pelo menos entre aqueles que são os pensadores do direito, aquela que é a classe de trabalhadores, e equilibra efetivamente a problemática da estabilidade de emprego em relação à constituição da relação laboral. Ou seja, a nova Lei Geral do Trabalho vem agora estabelecer
justamente requisitos para a celebração do contrato por tempo determinado. E era a grande discussão, e então eu diria, como pontapé de partida, que é um diploma consensual. Não está isento de críticas, mas é um diploma consensual. Dr. David Kinjica. Muito obrigado mais uma vez a todos os colegas de painel. Eu julgo que o consensual que se referiu o Dr. Mayandi é exatamente o estágio de maturidade que atingimos relativamente às críticas construtivas que tivemos com as legislações anteriores. E na elaboração desta lei tivemos, por isso, em conta as contribuições dos próprios players do mercado de trabalho. E participaram nela as entidades empregadoras, seus representantes, as entidades tanto sindicais, também lá estiveram, desde o grupo técnico, portanto, diferentemente das outras experiências anteriores em que eram submetidas apenas para emitirem um parecer, uma vez feita a lei, desta vez essas entidades, de forma quadripartida, participaram desde o grupo técnico na elaboração, o que facilitou, portanto, chegarmos a estes consensos, bem como foi um exercício positivo de implementação de uma convenção que Angola ratificou desde o ano passado, de janeiro do ano passado, a Convenção 144 da OIT sobre o diálogo social, que pressupõe que sempre que o governo tiver que tomar decisões que incidam sobre direitos, deveres dos trabalhadores e as matérias que afetam a esfera jurídica dos trabalhadores e empregadores, da necessidade de serem ouvidos estes destinatários. E este exercício que a direção do Ministério do Trabalho, na pessoa de Sua Excelência Ministra, orientou, e também a orientação do Executivo nesse sentido, daí que temos de fato que convir que esta lei é de fato muito consensual, é muito mais equilibrada do ponto de vista da proteção dos direitos não só dos trabalhadores, mas também dos empregadores, que precisamos de garantir a produtividade das empresas, da competitividade, e retirar um pouquinho aquele caráter mais paternalista que tinha a legislação anterior, e também ajustá-la muito mais àquilo que é a nossa realidade objetiva. É assim que, por exemplo, das principais inovações de realce, estamos sempre a tocar na questão do contrato indeterminado, porque de facto podiam-se fazer várias abordagens das opções legislativas feitas na Lei 715, esta que está em vigor, que vai cessar a vigência, a liberdade contratual que ela estabelecia para que as partes, mas a realidade nos provou que o estágio de maturidade, não só dos trabalhadores, dos empregadores, a realidade objetiva, o estágio da economia, que esta medida de recuo foi a melhor e que representa por si só uma maturidade das entidades empregadoras, dos trabalhadores, das entidades reguladoras do mercado de trabalho, falo do próprio MAPTES, enquanto instituição, e do Executivo no seu todo, bem como também foi muito importante essa questão da definição dos critérios mais objetivos para se celebrar contratos por tempo determinado, e naquelas que também foram já aqui um pouco citadas no capítulo das indemnizações, não é? Portanto, uma das grandes inovações também foi retirar o critério da dimensão da empresa para efeitos de indemnizações, bem como alargar o leque de medidas de responsabilidade disciplinar que o empregador pode ter sobre os trabalhadores. Porque há também aqui questões culturais que o Estado não pode continuar a ver impávido e sereno, não é? Nós, quando acontece situações de despedimento, é preciso ser justo. E justiça pressupõe atribuir a cada um aquilo que é seu, não é? Tanto para o empregador quanto para o trabalhador. E aqui as medidas introduzidas foram bem mais equilibradas e, por isso, vão garantir, temos certeza, maior competitividade das empresas, maior produtividade, mas também a proteção dos direitos dos trabalhadores. Tanto é que assim, por exemplo, pouco está-se a falar, mas a introdução de um capítulo específico sobre os direitos de personalidade é uma inovação daquelas que também é digna de realce. Agora, a partir do artigo
20 seguintes, portanto, um catálogo de tutela dos direitos de personalidade, da liberdade de expressão e de opinião que o trabalhador deve ter no seio da empresa, da proteção dos dados pessoais, tanto que é fundamental. Hoje temos a moda da partilha dos documentos nas redes sociais, a reserva da intimidade da vida privada do próprio trabalhador, a questão dos testes e exames médicos, portanto, que a empresa tem obrigatoriedade e o trabalhador igualmente, a confidencialidade nas mensagens e no acesso à informação, essa questão da partilha das informações nas redes sociais, portanto, bem como o uso de meios de vigilância à distância, a questão da videovigilância, portanto, são também inovações que trouxemos aqui na proteção não só da dignidade do trabalhador, mas também dos interesses do empregador face a alguns hábitos culturais negativos que também assistimos na nossa sociedade, que não ajuda a prosperidade das empresas, que prejudica o bem-estar, a produtividade, a lucratividade dos negócios, que por isso o Estado também tem de proteger. Okay, muito bem. Dizia o Dr. Fortunato que foi um diploma aprovado às pressas. Vamos tentar perceber muito bem o que é que pretendia dizer. O que é que o inquieta neste diploma? Falou aqui de uma questão de emergência para apagar fogo. Sim, vamos lá desmistificar isso. E vou já dizer aqui, primeiro temos que perceber, e olhando para as questões colocadas pelos nossos ouvintes, portanto, a relação jurídico-laboral é uma relação privada. Só que, como os intervenientes não são necessariamente partes no sentido de que não são iguais, por isso esta designação de partes é mais pejorativa, precisa de um ente para causar o equilíbrio. E este ente, que é o Estado, entra através de uma lei geral do trabalho e diplomas conexos, mas depois há uma intervenção da Inspeção Geral do Trabalho, porque senão, se não houver Inspeção Geral do Trabalho, tanto a lei não é eficaz, porque esses comentários que aqui foram trazidos ao debate, tanto só faz sentido se existir uma Inspeção Geral do Trabalho, porque o trabalhador, por mais que esteja a sofrer de injustiça, não vai afrontar o empregador. Tanto é que alguns até nem conseguiram dizer o nome. Precisa da Inspeção Geral do Trabalho e outro braço que também é essencial, que se calhar está até em segundo plano, são os sindicatos ou instrumentos associados, como as convenções coletivas de trabalho. Então, nós tínhamos uma lei, na altura, quando foi aprovada, o argumento era de atrair investimento privado. Um dos argumentos, o preâmbulo dizia que a lei de hoje era uma lei muito paternalista, como disse o Dr. Kinjica, e precisávamos de uma lei mais flexível. E entramos então com a Lei 715 e vimos, tanto com a fase de maturação e execução da lei, muitos postos de trabalho estavam a ser destruídos e havia muita situação irregular nas relações jurídico-laborais. Então precisávamos regressar à lei antiga. Portanto, esta lei, e não duvido que tenha sido consensual e muito me agrada, só pelo facto de muitos players, inclusive até a Ordem dos Advogados, e o Dr. Maiane esteve a nos representar muito, tanto, e a lei não saiu, não foi aprovada como saiu do MAPTES, tanto do Executivo através do MAPTES, foi para a Assembleia, portanto, teve muitas mudanças. Portanto, foi uma lei, de facto, neste sentido. Mas parece-me que o grande objetivo desta lei foi exatamente regressar, portanto, era conceder estabilidade. É verdade que houve alguns aspectos de evolução, mas temos uma lei que daqui mais a 4 ou 5 anos vamos voltar a alterar. Por quê? Hoje, por exemplo, vimos uma notícia da Administração Geral Tributária, estava preocupada com a fixação de selos aos armazéns, não é? Porque não pagavam, portanto, não são contribuintes regulares. Mas hoje o comércio, portanto, também estão nas plataformas. Existem hoje as relações chamadas falsas relações independentes, trabalhadores que são trabalhadores, mas são camuflados como sendo trabalhadores por conta própria. Estamos aqui a falar
desses dispositivos, desses aplicativos de táxi, usa uma relação que não se compadece só com o modelo tradicional. Portanto, e esta Lei Geral do Trabalho parece-me que ainda não está ao alcance disto. E por isso que eu disse que foi uma lei, a Lei 7 precisava sair. Foi aprovada uma lei para repor a estabilidade no emprego, mas não cuidou de tratar de assuntos que daqui a 4 anos vão constituir uma chatice. E voltaremos aqui para a alteração. David Kinjika? Mas, pronto, temos que convir que a lei não é um fim em si, não é? Ela é um meio para exatamente regular o mercado do trabalho e, mais do que ela em si, regular todos os tipos de relações de trabalho que existem no mercado era quase que impossível. Teria o tamanho de uma Bíblia, mas também há no direito a liberdade que as partes têm para regular determinadas situações. É assim que, por exemplo, há um capítulo especial para esse tipo de relações novas e inovadoras que está surgindo no mercado de trabalho, igual a essas que mencionou, nos contratos de trabalho especial, que têm, por isso, outra natureza, muitas delas diferente daquelas tradicionais, não é? O tipo de contrato de trabalho online, e introduzimos aqui também, por exemplo, a questão do teletrabalho, que agora tem uma regulamentação específica. E, claro, a lei é estática, mas o mercado é dinâmico, vai sempre surgir, e isto é consequência da evolução humana, vai sempre surgir novas formas e diferentes formas de relações de trabalho. E era impossível a lei regulamentar todas elas. Mas outro aspecto que mencionou o Dr. Fortunato, essa questão de ser uma lei de apagar fogo, não me parece, porque o processo, e disse muito bem, acabou se contrariando, que o processo de legiferação foi bastante aturado. Tanto é que não foi só no âmbito do grupo técnico quadrissectorial ou quadripartido que foi criado, no qual interveio os sindicatos, as entidades empregadoras, o próprio Estado representado pelo MNAPTES, mas também as entidades acadêmicas e as ordens profissionais. Além deste aspecto, na própria Assembleia Nacional, como disse bem, foi bastante discutido, inclusive convidado players importantes como é a ordem, players importantes como é a ordem dos advogados. Portanto, não me parece que se fosse a fogo e a quente teríamos tanta paciência. Além de que essa discussão e a necessidade de alteração dessa legislação começou mais ou menos em 2022. Portanto, agora, em 2024, estamos a implementá-la. Portanto, é bastante tempo, julgamos, e o processo de legiferação foi bastante maturado para chegarmos a uma lei algo mais equilibrada e mais justa para aquilo que é a nossa realidade objetiva atual. E agora, a alteração é natural, não é? A alteração, como disse, a vida é dinâmica, as leis são estáticas e sempre que for necessário, e por isso é que a própria lei consagra essa facilidade de que sempre que for necessário fazer-se as alterações pontuais para melhorá-la. E para isso também temos aí a Inspeção Geral do Trabalho, temos as próprias entidades, tanto sindicais e as próprias associações de trabalhadores, mediante os acordos coletivos de trabalho. Portanto, existem vários outros instrumentos necessários que podem ser usados para corrigir, eventualmente, aquelas questões que a lei não foi bastante peremptória ou se existirem zonas cinzentas. Além de que existem nós, os homens, os seres humanos, não é? Que somos os destinatários e os aplicadores da lei, que no bom senso, no diálogo social, também vamos sempre resolver aquelas questões que eventualmente a lei aí não tocou. Por favor, Dr. Lutério. Mais uma vez, obrigado. Sebastião. Pois, disse muito bem aqui o Dr. David Kinjika, né? Os intérpretes de direito terão aqui, de facto, algum exercício muito importante. E eu, desde já, quero, se claro, um bocado voltado ali ao Dr. Mayande, né? Dizer que há aqui algumas questões que essa lei deixou de regular. Por exemplo, vou fingir-me ao artigo 96. Perante uma medida disciplinar, o trabalhador pode reclamar. Ok, mas, entretanto, pois a lei já não nos diz se essa reclamação suspende os prazos. Aí vai criar um problema, de certa forma, que ocorreu bastante no decurso
ou na vigência da Lei 02. O trabalhador ficava na convicção de que, reclamando, sempre podia, a todo tempo, depois ir impugnar a decisão via judicial. Outra questão também bastante importante é que a lei vem determinar o prazo para impugnação dos despedimentos aí por 120 dias. Entretanto, não tenho aqui um prazo de referência para as outras medidas. Que prazo é que eu tenho para impugnar? Salvo o entendimento dos meus colegas de painel, se calhar já devem ter lido um bocado melhor do que eu. E pronto, como tudo, a boa-fé também do empregador sempre imperará. Aqui uma questão muito prática que vai seguramente trazer-nos alguns problemas. Essa lei está vigente. A Lei 15 está vigente. Ainda admite a hipótese de se contratarem trabalhadores por tempo determinado. E estes contratos vão perdurar ao longo do que está determinado por esta lei. Por hipótese, algum empregador que decida um dia antes de entrar em vigor da Lei 1223. Vou contratar um trabalhador por 5 anos. Vai levar esse trabalhador ao limite até que esse contrato vá caducar. Permita-me só explicar que a própria lei, no artigo 319, estabelece um período de transição. Portanto, ao acontecer isso, depois a própria entidade será obrigada a fazer a renovação para um contrato por tempo indeterminado. Pode conferir isso no artigo 319, que estabelece esse regime transitório. Portanto, 309.1.2 e .3, portanto, esclarecem essa inquietação levantada aqui pelo... Ou seja, em que termos é que ela fica? Portanto, eu vou ler, se me permitir, para facilitar. Sim, depois voltamos ao Dr. Lutério. Diz que os contratos por tempo determinado, celebrados à luz da Lei 7/15, de 15 de junho, vigoram ao abrigo da respectiva lei até a data prevista para sua caducidade. Exatamente, doutor, por isso mesmo. Até o tempo previsto a sua caducidade, é que eu digo. Se um dia antes o empregador decidir fazer um contrato por tempo determinado, ela vai perdurar por 5 anos. Agora escuta o número 2. Agora escuta o que é que diz o número 2. Se a data da caducidade do contrato, as partes pretenderem renovar, o contrato considera-se renovado nos termos da lei. Portanto, mas, doutor, nos termos da atual lei. Não, sim, mas... E a renovação, ponto 3, feita nos termos do número anterior, não prejudica os direitos adquiridos do trabalhador. Portanto, na verdade, esse período de transição fará com que, sendo um contrato normal, ela aplica-se, por isso, o novo regime da atual lei. Até porque nós, em direito do trabalho, sabemos o princípio basilar no direito do trabalho, o favor laboris, não é? As leis novas, quando tragam regimes mais favoráveis ao trabalhador, aplicam sempre estes regimes mais favoráveis. Doutor Kenjica. Mas a questão de base o doutor Lutério coloca não é essa. Doutor Kenjica, por isso é que eu disse, quando fiz referência à parte geral do Código, falei da interpretação da lei, não foi ao acaso. Se reparar bem, e se calhar não deu conta do que disse mesmo, que este contrato durará 5 anos, sim. Ele vai vigorar ao longo da Lei 1223. Simplesmente, no final, quando ele for caducar, é que a renovação obedecerá à nova lei. Esta é a interpretação que deve ser feita. E acredito que o Dr. Mayad, que participou ativamente, vai concordar comigo. Temos aí uma brecha. Eu por acaso... Tem a mesma percepção também? Vou fazer já aqui um enquadramento e eu estava já para iniciar. Nós temos vários aspectos novos na lei e seria bom começarmos mesmo já agora a esmiuçar esses aspectos para que os nossos ouvintes possam entender no concreto como é que a nova Lei Geral do Trabalho vai impactar as suas relações. E eu queria mesmo iniciar no âmbito da discussão deste novo paradigma de constituição da relação laboral. O que é que os nossos ouvintes devem entender? Primeiro, vai ser possível celebrar contratos por tempo determinado. Isto é em que circunstâncias? Já vamos aos poucos para não criar justamente alguma confundibilidade, mas o primeiro ponto que gostaria que ficasse assente é que vai continuar a ser possível celebrar contratos por tempo determinado. A única diferença que nós vamos ter em relação ao regime que está em vigor é que
ou seja, as partes têm de necessariamente celebrar contratos por tempo determinado dentro dos fundamentos que a lei apresenta. E aqui nós vamos, por exemplo, primeiro, está no artigo 15 da nova Lei Geral do Trabalho, e nós temos a substituição do trabalhador temporariamente ausente, acréscimo temporário excepcional da atividade normal da empresa, e temos vários outros fundamentos. Então, a base inicial é que vai continuar a ser possível celebrar contratos por tempo determinado, desde que estejam dentro desses fundamentos, e há um prazo específico. O empregador, falo mais do empregador porque geralmente na prática o contrato de trabalho acaba por ser um contrato de adesão. O trabalhador encontra as cláusulas e aceita ou não aceita, na maior parte dos casos. Então, o que é que acontece? Falando, por exemplo, do caso do trabalhador, de substituição de um trabalhador temporariamente ausente, que a lei apresenta a possibilidade de celebrar o contrato até 36 meses numa primeira fase. O empregador poderá celebrar com o trabalhador esse contrato de 12 em 2 meses até atingir o limite máximo. De 6 em 6 meses até atingir o limite máximo. O ponto central é que, atingindo o limite máximo, necessariamente vai acontecer uma conversão desse contrato para um contrato por tempo indeterminado, caso esse contrato continue. Agora, a problemática aqui levantada, vamos dizer que os doutores não me permitiram tirar os títulos, então eu vou utilizar o título doutor, embora já esteja numa ala que não gosta muito desses títulos. Pode retirar, eu acredito que não há problema, não é? E também aproxima mais exato. os comentadores também. O Lutério Sebastião trouxe um elemento de extrema importância, que é a problemática do que vai acontecer com os contratos que já estão celebrados quando a nova lei entrar em vigor, e justamente a questão de... Eu vou começar primeiro por essa problemática. Penso que o Dr. Mendes já respondeu a questão. Exato, é que, mas eu queria apenas concluir... O período de transição ou transitório estabelecido no 319, portanto, pressupõe que todos os contratos que forem celebrados, ainda que por tempo determinado, que não deixa de existir, eles terão de obedecer os critérios e pressupostos estabelecidos no artigo 15. Exato, David, portanto, se não tiver conforme o artigo 15, ele converte automaticamente um contrato por tempo determinado por não preencher os requisitos do artigo 15. Permita-me apenas concluir. Mas o diploma permite esta interpretação? Deixa-me só conversão concluir. automática? Será que permite isso? Doutor David, a questão que se coloca é: este artigo 319, sabe o que é que vem dizer? Que eu posso ter um contrato de tempo determinado na vigência da nova lei por 5 anos menos um dia, ou 10 anos menos um dia. Eu queria apenas... Contrato por tempo determinado, e o Dr. Maiano explicou, não está proibido. Se me permitirem, portanto, o artigo 15 responde à questão, não está proibido, ela continua a existir, e estão aí. Só que as circunstâncias em que pode-se lançar mão a este tipo de contrato estão mais regulados, estão mas doutor, eu gostava que esclarecessem, não é? Há efetivamente na nova lei um artigo que diga taxativamente que é possível haver, né, ou ocorrer esta conversão automática destes contratos celebrados por tempo determinado e que agora no novo diploma já não preenchem os requisitos? Há esta previsão? Sempre que os limites máximos forem ultrapassados, haverá conversão automática do contrato por tempo determinado para indeterminado. A outra nota, o determinado é a exceção. A outra nota que eu gostaria, e essa é mesmo muito importante, primeiro, não vai existir aqui uma conversão em massa dos contratos que atualmente existem para contratos por tempo indeterminado. Não vai ocorrer isso. E eu já queria ir na problemática que o Lutério apresentou. Quando a lei vai entrar em vigor no dia 26 de março. Esse é o primeiro ponto. O que é que vai acontecer? Se eu celebrar um contrato antes de 26 de março, por tempo determinado, este contrato vai continuar por tempo determinado até o prazo da sua conclusão. O exemplo que o Lutério estava a dar é: eu celebro, por exemplo, um contrato no dia 25 de março, para 3 anos. Eu não vou dizer... também deixa-me partilhar que isso é basicamente uma hipótese acadêmica. Por quê? Porque a entidade empregadora
utiliza a via do contrato por tempo determinado para, entre aspas, ficar mais protegida. Ela dificilmente celebra contrato por tempo determinado de 5 anos. Geralmente é de 1 ano, de 6 meses. Exato. Pode ser, porque ela utiliza essa perspectiva justamente para dizer, olha, qualquer problema aqui com o trabalhador eu dispenso rapidamente. Então, se eu celebrar um contrato por tempo determinado de 1 ano ou de 2 anos, no dia 25, antes da entrada em vigor da nova lei, aquele prazo vai perdurar até o seu esgotamento. Isso. Agora, quando ele esgotar, se eu pretender continuar com aquele trabalhador, o que nós temos de ver primeiro é se eu ainda estarei dentro dos limites que a lei permite. Exatamente. Então, se eu ainda estiver dentro, eu posso continuar por tempo determinado até esgotar. Se eu já estiver fora... É por isso que eu invoquei aqui. É por isso que eu invoquei aqui os princípios basilares do direito, Dr. Lutério. Doutor As leis se aplicam. Tivemos todos uma percepção diferente. A forma como o doutor introduziu levava a crer que havia aqui uma aplicação retroativa da lei, não é? Não, que eu perguntava se havia um artigo que dissesse taxativamente que eles convertem-se automaticamente na medida do que dispõe já este novo diploma. Não, pronto, fiz perceber isso, talvez não é essa a intenção, porque existe um período transitório, e esse período de transição, e por isso eu invoquei aqui os princípios basilares do direito, primeiro da lei mais favorável e depois da não aplicação da lei no tanto retroativamente. Há aqui a segurança do direito, que deverá ser assegurado pelas leis que vão entrar em vigor. Doutor David, numa palavra única, é possível. Sim, o que é? Não, é possível, nós não dissemos que não. Só que agora, com os critérios estabelecidos, porque o contrato por tempo determinado não foi extinto e continua a existir. O artigo 15 é peremptório. Vão poder sempre celebrar nas circunstâncias em que forem e essa nota é importante porque tem sido difundida uma informação de que, olha, os contratos por tempo determinado vão acabar. São diretamente, não vão, exatamente, não é. Continuarão a existir, tem limites agora. E sim, vai acontecer. Se eu celebrar um contrato antes da entrada em vigor da nova lei, o tempo vai ser aquele que as partes acordarem, e quando terminar, se já estiver fora do limite que a lei estabelece, vai ser considerado por tempo indeterminado. Então, se calhar é mais fácil colocar no diploma, né? Uma aplicação retroativa, pelo menos para esses casos de conversão o diploma nesta parte não está mal. Nesta parte não está mal. Podia, e aqui estamos a falar mais em concreto da norma transitória que foi lida, podia se calhar detalhar mais aspectos, mas não está mal. Conseguimos facilmente compreender. O que tem estado a acontecer eu digo, quando existe muita difusão de informação que baralha, e é isso que tem estado a acontecer por parte de muitas pessoas, e aqui permitam-me elogiar já essa ação da RNA, que também cai no âmbito da atuação de uma peça em difundir mais claramente aquilo que deve ser entendido da nova Lei Geral do Trabalho. Isso sim ajuda as pessoas a terem um melhor entendimento. O contrato por tempo determinado continua a existir, tem requisitos agora, não é... se eu celebrar um contrato verbal, vai ser considerado automaticamente por tempo indeterminado. E aqui estamos a dizer, por exemplo, depois da nova lei entrar em vigor, se a relação não estiver ajustada aquilo que está aqui, os critérios que a lei estabelece para contrato por tempo determinado, vai ser considerado por tempo indeterminado. Um aspecto que nós também gostaríamos de levantar, porque também tem sido muito discutido, prende-se com a questão da renovação ou não renovação do contrato. A nova Lei Geral do Trabalho estabelece que, se o empregador pretender renovar o contrato por tempo, ou seja, por igual período, imagina eu celebrei por 2 meses, quero celebrar por mais 2 meses, eu não preciso escrever, não precisa ser escrita essa renovação. Mas se eu quiser renovar por um período diferente, eu tenho de efetivamente escrever ou seja, tem de ser por escrito. E um outro fator
é que o aviso prévio para não renovação do contrato tem de ser de 30 dias. O empregador hoje, ou melhor, quando a nova Lei Geral do Trabalho entrar em vigor, se não pretender renovar um contrato por tempo determinado, terá de fazer um aviso prévio de 30 dias de antecedência. E se não fizer, e se falhar pelo menos um dia, fizer, por exemplo, com 29 dias de antecedência, ele vai ter de pagar uma compensação correspondente a uma remuneração de 30 dias. Então, este é um aspecto também. E por caso dos contratos por tempo indeterminado, vale a mesma regra? Não, na verdade, nós só renovamos um contrato que é por tempo determinado. Um contrato por tempo indeterminado. Não, o doutor falava do despedimento. Não falava. Aviso prévio para o despedimento. Ainda bem que falou, ainda bem que utilizou o termo despedimento, porque assim também nós conseguimos explicar. Isto que nós falamos aqui não é um despedimento. Eu diria assim, uma cessação natural a falar de caducidade por custo do prazo. Eu informo que o contrato não vai ser renovado, vai terminar naquela data que nós já acordamos. É no caso, por exemplo, da substituição do trabalhador temporariamente ausente, não é? Está a gozar uma licença de maternidade, todas aquelas tem um período de 3 meses, regular. Todas aquelas nesse caso, por tempo determinado, caducidade é natural do contrato. Se eu não quiser renovar, eu faço o aviso prévio. O trabalhador, por exemplo, se também não pretender renovar o contrato, também pode fazer um aviso prévio. Aqui, no caso do contrato por tempo indeterminado, e aqui tem uma flexibilidade maior para o trabalhador pode cessar o contrato a qualquer momento. Só que ele tem de fazer, por exemplo, se não existir qualquer justa causa, foi contratado por uma outra instituição. Primeiro, ele nem precisa informar que foi contratado por uma outra instituição, mas ele tem de fazer um aviso prévio de 30 dias de antecedência também. Um aspecto que nós queremos falar, e aqui houve uma falha do legislador, se tivermos aqui alguns colegas da Assembleia Nacional a acompanhar o debate, a linha I, isto no artigo 15, a linha I não tem uma referência do prazo de duração. Não é? A linha I fala dos casos de execução de tarefas bem determinadas, periódicas, na atividade da entidade empregadora, mas de caráter descontínuo. Nós não temos uma referência do prazo para a celebração do contrato por tempo determinado neste caso. E isto já vai demandar a necessidade de uma retificação da lei, porque nós temos que ter um prazo. Não tendo, agora vamos ter que utilizar aqui isso, critérios. Execução de tarefas, o que é que a lei quer dizer exatamente? No fundo, quais são as situações concretas? Eu estou aqui a modo não, Portanto, nós estamos perante o Fernando Paixão está há muito tempo. Não, mas só nota que nós estamos perante uma lei geral, né? Numa lei geral é uma lei abrangente que tanto aplica-se aos trabalhadores bancários quanto aplica-se às empresas de segurança, enfim, às petrolíferas e há uma diversidade enorme de empresas. Está aí que na agricultura e em vários setores da atividade económica. E muitas vezes essas omissões é exatamente pela dificuldade que há em taxativamente estabelecer prazos, tanto deixa aí uma margem, uma margem de justificar a omissão, não. De ser no fundo, se calhar eu queria perceber, efetivamente eu considerei uma omissão, né, uma falha, houve aí um lapso do legislador. Tem de retificar. Agora não sei. Doutor Fortunato, e eu gostava que esclarecesse também o que quer dizer isso de execução de tarefas, né? Para as pessoas perceberem melhor. Muito obrigado. Eu não gosto de ser tido como contraditório, né? Estamos num debate, doutor. Sim, não. Eu vou aqui abordar. Já vi que estava a usar a técnica do 1 minuto, mas vi que os outros estavam a falar mais, então vou já aproveitar. E como estou aqui na qualidade em representação da Jutra, portanto, não me compreendam mal, tenho responsabilidades mais acrescidas, não é? Porque são juristas que investigam, escrevem sobre o direito de trabalho, e eu vou então explicar, mais uma vez, o contexto da emergência desta lei, e para depois explicar os outros aspectos aqui aclarados pelo Dr. José Maiandre, né? Como já disse. Reparem, não é verdade que um contrato de trabalho por tempo determinado, a sua renovação
seja liberalizada e só ser por escrito quando for por período diferente. Por qual é a raça do contrato por tempo determinado? É a existência de razões que fundamentam a celebração do contrato de trabalho a termo. Ora, por maioria de razão, sempre que eu pretender, e aqui discordo um pouco do José Maiando, quando diz que, não, sim, quando diz, mas foram as suas palavras, quando diz, basta celebrar um contrato, 2 meses, depois ir renovando até o limite. Não. O que justifica a renovação do contrato é a prevalência do motivo justificativo. Ou seja, eu não posso pensar que basta celebrar um contrato por tempo determinado de 3 meses e a lei me diz que posso chegar até 36 meses. De pensar que não, tenho até o limite de 36 meses. Não, o fundamento é que vai nortear. Se existir, porque pode chegar a uma altura, 4 meses depois, já não existirem razões que justificam a renovação. E, portanto, não estou habilitado a renovar. E outro aspecto, que também concorda com a minha, quando eu digo que essa lei foi no contexto de apaga-fogo, porque se esqueceu de outros aspectos. Então, e o que dizer sobre a sucessão do contrato? O que é a sucessão do contrato? Imagine que nós celebramos um contrato por tempo determinado para 4 meses. Ou chegamos até o limite de 12 meses que a lei estabelece para aquela situação. Terminou o contrato, o trabalhador foi para a sua vida, a minha situação continua a ter uma justificação para celebrar por tempo determinado, mas a lei me diz que eu posso ser até 12 meses, porque a fundamentação é factual. A lei não diz nada se eu posso, depois de algum tempo, voltar a contactar este trabalhador. Doutor, peço bem por interrompê-lo. Não, aí a lei diz que, por autorização da IGT, é possível estender o limite. Não, aquilo é prolongamento. Aquilo é 36 meses e pode ser prolongado. O que eu estou a dizer é uma situação que não haja prolongamento e já acabou o contrato. O tempo permitido por lei já terminou. Mas a minha situação continua. A lei não diz se eu estou proibido de voltar a contratar este trabalhador e se estou proibido até quanto tempo. Portanto, não há referência sobre a sucessão do contrato. E é uma outra situação, tem a ver com o que eu chamo de pragas. Eu escrevi um artigo e falei sobre 10 pragas. O legislador acolheu algumas pragas, retirou algumas e deixou outras. Então, se é uma relação consensual, por que é que temos que ter paradigmas de contrato aprovado pelo MAPTES? Por que é que o MAPTES tem de aprovar paradigmas de contrato? Estou em crer que, como está na lei, a Inspeção Geral do Trabalho vai fazer das suas. Vai chegar ao ponto de exigir que os contratos sejam naquele modelo. Tanto, mais uma vez, tanto a lei preocupou-se, é verdade, a lei tem algumas inovações, e não me contradigo. O que eu estou a dizer, e aqui na qualidade de representante da Jutra, eu vim como acadêmico. Quando um dia me chamar para divulgar a lei, eu vou fazer pontos por ponto da lei. Mas aqui estou a fazer um raio-x da lei. Um outro aspecto que a lei não refere tem a ver com a renovação automática. Nós temos um problema. A renovação no contrato de trabalho tem de ser automática. Não pode ser, não podemos utilizar um expediente, que é o que está na lei, fim do contrato. Portanto, se as partes pretenderem denunciar o contrato, se não fizerem a tempo, a consequência é pagamento de aviso prévio. Não pode ser. Porque o trabalhador, ele está todos os dias a pensar, será que o chefe se esqueceu? Será que vão renovar o meu contrato? E depois é chamado no gabinete de recursos humanos e diz, não, olha, João, esquecemos-nos, mas não há mais renovar, a consequência é ele pagar uma compensação. E outro aspecto para terminar, essa questão da execução do contrato. Aqui o legislador tem duas hipóteses. E faz muito bem o Maiando levantar essa questão. Por acaso, já vi o artigo, um guia publicado, o Maiando levantou isto. E quando nós estávamos a preparar alguns textos, porque seguramente poderemos comentar, o que é que nós chegamos a... Qual é a conclusão que chegamos? Ou o legislador abriu o espaço para interpretação, que é perigoso, porque estamos a tratar de um contrato por tempo determinado, e ali as chances de interpretação ao prazer do aplicador pode ser complicado. Então tem de fazer uma retificação. Ou então, o legislador quis dizer, quando se referia a tarefas
determinadas, que eram questões pontuais, mas só que isto não se verificou na lei anterior. Na lei anterior tinha uma definição. Portanto, temos aqui duas hipóteses. E para terminar mesmo, tem a ver com um contrato de trabalho a termo, por tempo determinado, a termo incerto. Portanto, eu não percebi em que contexto, portanto, porque é que foi apagado. Porque se o meu trabalhador se ausentar para tratamento de câncer, eu não sei qual é o período de regresso. Então, o legislador, é verdade, o legislador diz não, mas tem até 5 meses, tem até 5 anos com o prolongamento, mas ele pode ter orado mais e ficar melhor antes do tempo. E se ele regressar, eu vou ter 2 trabalhadores, porque eu celebrei com um 3 anos, contando que o tratamento vai durar 3 anos, só que o tratamento demorou menos tempo. Portanto, ali eu acho que devíamos manter o contrato por tempo determinado a termo incerto. Agora, o que podíamos regulamentar, que não estava bem na lei anterior, seria o período de aviso prévio. Portanto, tem de ter aviso prévio, não obstante de ficar condicionado à cessação dos motivos que levaram à contratação, mas aquele trabalhador não pode ter a sorte de uma instabilidade muito grande. E, doutor Kinji, já dou a palavra, doutor David. Permitir, só para terminar, só para terminar, quando eu digo que vamos voltar a sentar para alterar a lei, é algo. As leis gerais do trabalho, hoje os nossos amigos investidores estrangeiros, eles costumam pedir-nos, não é? Legal alert, né? Eles querem saber, queremos investir, e como é que vocês estão em termos de lei geral do trabalho. E não é muito bom, doutor David. Tudo bem que as leis podem ser alteradas, mas nós temos que ter uma lei que, quando nós formos alterar, vamos fazer a alteração a um ponto. E essa questão dos trabalhos, os falsos independentes, que esses trabalhadores das plataformas de táxis e outras entregas agora também a Uber Food, essa realidade já existe. E quando o legislador começou a tratar da lei, já tinha essa realidade. Ou podia fazer 2 coisas. Ou criar um contrato específico, e aqui a Jutra podia ajudar, a Jutra também contribuiu, ou então, na presunção de laboralidade. Nós temos sempre um artigo que presume-se que é o contrato de trabalho quando alguém presta e quando alguém recebe. Ali na presunção de laboralidade, podíamos aumentar os factos de tipificação. Portanto, são essas questões, doutor David não me contradiz. Não estou a dizer, quando eu digo que esta lei de emergência é no sentido de que preocupou-se mais em salvaguardar a estabilidade do emprego, porque nós estávamos mal. Ele veio para tratar disto. Mas só que, como já alteramos a lei, tínhamos que tratar já bem para o futuro. A sucessão do contrato, acabar com o paradigma. O paradigma tem que acabar. Aqui tocou na questão dos paradigmas, dos modelos de contrato. Eles são mesmo paradigmas, como disse bem. E uma vez que a Inspeção Geral do Trabalho tem essa finalidade de fiscalizar a aplicação da lei, os modelos que são adotados é exatamente para regulamentar, balizar, conter os elementos essenciais do contrato, de forma a salvaguardar estas questões que estão atinentes à relação jurídica laborais. Portanto, vai ser necessário aprovar os modelos. Sim, em regra, é um modus operandi do ponto de vista administrativo mais salutar, até porque, como dissemos, estamos perante um universo de vários trabalhadores que devia ser oferecido, não vendido. São outros 500. Mas o que estou aqui a dizer é que a regulação do mercado do trabalho pressupõe também criar balizas. E os modelos vêm exatamente para facilitar que os empregadores e os trabalhadores tenham, então, estes meios de celebração de contrato e preservação dos direitos e salvaguarda dos elementos essenciais bem mais presentes. Mas eu também aproveito que tenho a palavra para tocar aqui num outro aspecto, que é da divulgação da Lei Geral do Trabalho, que o Dr. Maianda e o Dr. Fortunato se referiram. Portanto, a direção do MAPTES tem essa responsabilidade em representação do Executivo e, de fato, brevemente está na forja, vão certamente anunciar medidas e planos para que seja divulgado a nível nacional. Estamos a falar de Cabinda Conene, do Libito Luau, para todas essas franjas da sociedade, os grupos, ordens profissionais, associações de trabalhadores,
das entidades tanto sindicais, académicas, eclesiásticas, para que nós possamos então tornar mais clara, mais conhecida a Lei Geral do Trabalho e, quiçá, até alinhar as narrativas de forma que a interpretação e a própria aplicação sejam mais fáceis, não só para os operadores, os gabinetes de jurídico e os recursos humanos, mas também para aqueles que são os destinatários, que são os trabalhadores, efetivamente, de forma que facilite o cumprimento da própria lei. Portanto, e tivemos também um ouvinte, julgo ser o Samuel Tito, o Tito Augusto, que se referiu a isso. É também uma resposta ao nosso prezado ouvinte de que estamos atentos, o Executivo está a preparar exatamente um plano de divulgação e de formação, inclusive, que brevemente, certamente, a Sua Excelência Ministra e a direção do Ministério vão trazer ao público. Exato. Eu queria apenas... Agora é o Dr. Mayandi, não é? Intervir, vamos colocar uma outra questão. Exato. Tem aqui um ponto que eu... Também quer rebater? Tá bem. O meu grande mano, Fortunato Paixão, referiu, e eu queria começar por dizer que as leis estão sujeitas a críticas. E até ali, eu até estou de acordo com muitas das críticas e concordo com elas. Até ali estamos alinhados. Mas também entendo que é preciso falar o que a lei estabelece, o regime que ela consagrou, apesar desse regime estar sujeito a críticas. E relativamente ao regime de renovação do contrato, a lei parece-me ser muito clara, apesar, como eu digo, de estar sujeito, esse regime está sujeito a críticas. Por exemplo, aqui no artigo 17, o número 2, diz que a renovação do contrato por período diferente do inicial deve necessariamente ser reduzida a escrito. A contrário senso, se eu renovar o contrato pelo mesmo período, eu não preciso consagrar essa renovação por escrito. Agora, como disse, podemos criticar essa opção? Podemos. E tem existido várias críticas? Tem. Mas esse é o regime que nós temos aqui. A outra perspectiva que eu queria realçar é que, embora não tenhamos mais uma definição expressa da referência ao contrato por tempo determinado a termo incerto, não me parece que essa possibilidade já não esteja consagrada. Nós já não temos essa referência expressa, mas entendo que continua a existir a possibilidade de as partes celebrarem um contrato de trabalho por tempo determinado a termo certo e incerto. Explico o que é isto. A termo é certo quando as partes colocam expressamente a data do seu termo. Vai iniciar no dia 1 de janeiro, vai terminar no dia 12 de dezembro, por exemplo. A termo incerto está sujeito à desnecessidade da prestação de trabalho quando já não existem as razões que fundamentaram a contratação. E aqui, se por exemplo olharmos para o número 2 do artigo 13, que fala fundamentalmente do conteúdo do contrato de trabalho, diz que, a par dos elementos a que se refere o número 1 do presente artigo, nos contratos de trabalho por tempo determinado, devem ser mencionadas as razões determinadas da contratação, a indicação precisa da data da sua conclusão, que é, aqui já estamos a falar termo certo, ou do período por que é celebrado ou das condições a que a sua vigência fica sujeita. Aqui nós temos uma clara referência a termo incerto. Temos ainda uma outra, e aqui eu diria assim, se calhar a lei ali fez uma referência mais expressa, que estamos a falar das causas de suspensão do contrato relativas ao trabalhador. O artigo 269 fala da substituição do trabalhador e diz: o empregador pode, se o entender, contratar outro trabalhador para desempenhar as funções do trabalhador com um contrato suspenso, sendo tal contrato celebrado por tempo determinado a termo incerto, nos termos do número 2 do artigo 14. Ou seja, já há ali também uma outra referência clara disso que estamos aqui a discutir. Reitero,
a lei está sujeita a críticas, sim, mas os regimes que ela consagrou nós temos de esclarecer. E aqui também, se calhar, eu faço apenas uma... temos que colocar outras questões também. Exatamente. Lanço aqui apenas um pequeno fogo aqui à Jutra. Eu faço parte da Jutra também, mas não estou aqui enquanto representante. Não, só para concluir esse ponto, relativamente à Jutra, o que é que nós temos? Do conhecimento que tenho, a Jutra esteve representada no grupo técnico que, em primeiro lugar, contribuiu sim, para pela doutora Márcia Nugilela. Quem representou, nós só para concluir, a dizer isso desde o início. Só para concluir, no fundo, todas as franjas da sociedade que são players importantes no mercado de trabalho nos só para concluir esse fogo que eu deixo aqui para a Jutra. No fundo, a Jutra esteve representada na discussão da primeira base da nova lei de trabalho que nós tivemos do anteprojeto, mas o anteprojeto, no essencial, não difere muito do que nós temos aqui. Tem aspectos, sim, que foram que foram José Mayandi, por favor, deixa-me só, na casa do tempo. Nós ainda temos só tempo. Temos mais 30 minutos. Mas então, no fundo, ainda não saímos assim, do contrato por tempo indeterminado. Muitos dos elementos que o Fortunato apresentou não estão... Os nossos ouvintes puseram questões muito pragmáticas e temos que responder com algum pragmatismo. José Mayandi, se não se importar, eu estou um bocado preocupado com... Estou um bocado preocupado com... Dr. Mayandi. Não, Dr. Lutério. Eu estou um bocado preocupado com o vosso silêncio relativamente aos prazos. Eu estou com um bocado... Exatamente. Agora, por outro lado, eu, enquanto representante do sindicato, estou muito preocupado com essa questão dos contratos por tempo determinado. Era bom que a gente esgotasse bem. É possível, sim, ou seja, a lei permite que os contratos vão perdurar na vigência da nova lei, mas é preciso alertarmos as pessoas que, atenção, o seu contrato vai ficar sujeito ao prazo estabelecido pela lei vigente. Não, é bom que isso fique um bocado claro, porque sabe que o 319 e todos os outros artigos falam sempre das leis transitórias, é sempre motivo de muita discussão. Sim. Então aqui, se calhar, por uma questão de alerta, porque a perspectiva do José Mayandi é um bocado que participou da feitura da lei. Eu não, eu estou mais aqui de uma perspectiva de alerta. É mais essa perspectiva. Não, mas eu penso... Salvo o Dr. Kinjika, mas acho que estamos alinhados em relação a isso. Não, sim. Podemos avançar. Estamos aqui perante um debate muito construtivo e interessante, mas eu preferia focar naquelas questões mais positivas que trouxe a lei, para resolver questões objetivas, muitas dessas suscitadas pelos nossos ouvintes, e por isso... Falou-se muito aqui da fiscalização. Certo. Da inspeção, que é uma questão que precisa de ser reforçada. Muito bem. Uma das virtudes desta lei foi exatamente separar as questões subjetivas das questões adjetivas, não é? Hoje as matérias relativas à mediação, conciliação, arbitragem, enfim, os mecanismos de resolução de conflitos e mesmo as matérias de procedimentos foram remetidas para o Código de Processo de Trabalho. Portanto, é também uma inovação que se adotou nesta lei e vai, por isso, facilitar e clarificar os passos de intervenção da própria Inspeção Geral de Trabalho, da Procuradoria-Geral da República e, quiçá, os órgãos de arbitragem. Portanto, vamos ter aqui também uma melhor sincronia e coordenação no âmbito de atuação de cada um destes órgãos que intervêm no processo de resolução dos litígios que surgem nas relações jurídico-laborais. Portanto, essa lei, nesse aspecto, foi bem mais, digo, profunda, não é? Remetendo para um órgão de especialidade, para um diploma de especialidade, estas questões, e, quiçá, aí, neste capítulo, nós vamos ter também, quando da publicação do Código do Processo de Trabalho, também muitos debates como este, e, quiçá, a partir daí podemos ver. Mas também algo de muito virtuoso que traz essa lei, que temos que dar nota aqui aos trabalhadores, é a clarificação das causas da ilicitude dos despedimentos. Portanto, o seu sindicalista tocou aqui, Dr. Lugério, mas que hoje também, quando há causas para de despedimento, a Lei 7 era menos peremptória, ia menos ao detalhe, e esta lei, portanto, hoje é mais detalhista e especifica
clarifica as causas da ilicitude, portanto, e as consequências, bem como a determinação da reintegração como consequência natural dos despedimentos ilícitos. Portanto, as cláusulas estão bem mais estabelecidas, o artigo 297 e seguintes, até o 300, trazem aí melhores portanto, critérios. Outra questão também é a reconfiguração da determinação das indemnizações e compensações resultantes da cessação do contrato. Podíamos esgotar um pouco os regimes, é que... Só um minuto, nós não vamos ter tempo de abordar tudo. Né? Por isso estamos a trazer os principais destaques, highlights. Nós estamos a trazer aqui. Ficam lançados. Exatamente, estamos a questão. Nós estamos a cingir-se naquilo que os ouvintes mais tocaram na questão da publicação, das indemnizações, dos despedimentos. Sim, vamos avançar. Eram essas questões. Prossiga, doutor Kinjika. Ok, então ia dizendo que a reconfiguração dos critérios para a determinação da indemnização e compensações que resultam da cessação dos contratos de trabalho, houve também aquela eliminação do critério da distinção da dimensão da empresa. Portanto, a Lei 7... Como é que fica agora? Portanto, prática, deixa de haver este acontecer? critério, não é? Esta questão da dimensão da empresa não é mais um critério para determinar-se. Portanto, a Lei 7 determina que o critério de utilização para as pequenas, as médias e as grandes empresas são diferenciadas. A atual é diferente. O critério é único e é uniforme. Qual é o critério? Exato. Mas é um critério muito mais justo e equilibrado. E aqui na posição eu vou preferir passar isso ao Dr. Maiando. Vamos ouvir o Dr. Maiando. Relativamente houve mais equilíbrio e talvez seja indemnização suspeita a falar e disso. compensação. Retirou-se esse critério da dimensão da empresa e agora nós temos apenas a referência do salário base e a antiguidade. Então, para se indemnizar ou compensar um trabalhador, teremos como referência o salário base e a sua antiguidade. Entretanto, não adianta os trabalhadores pensarem também aqui há um pote de ouro, porque em termos de limitação, por exemplo, relativamente ao pagamento dos salários que o trabalhador deixa de oferir em função do despedimento, que for declarado ilícito, o limite continua a ser 6 meses. Ou seja, ele pode ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos num processo judicial, ele só vai ter direito aos salários que deixou de oferir até 6 meses. A grande novidade que, embora novidade porque está expresso, não porque tecnicamente não era possível, é que agora, tendo existindo um despedimento ilícito, o trabalhador poderá reclamar danos não patrimoniais. E aqui vou dar um exemplo para os nossos ouvintes entenderem bem, é um exemplo que eu já tenho estado a falar nas últimas semanas. Se o empregador despedir ilicitamente uma mulher grávida, e essa mulher grávida, em virtude do despedimento, perder o filho, ela poderá recorrer ao tribunal, não só para impugnar o despedimento, mas para pedir uma indemnização por este dano que lhe foi causado, este dano não patrimonial. Agora, é importante... Em que circunstâncias é que isso poderia acontecer? Uma relação entre o despedimento o que acontece? Para que o trabalhador reclame um dano não patrimonial, e mesmo patrimonial, tem um elemento que nós falamos que é o nexo causal. Ou seja, a atuação que causa, a atuação ilícita do empregador tem de ter uma ligação clara com o dano causado. Por exemplo, se nós tivermos a constatação clara de que com aquela atuação do empregador, por exemplo, o empregador criou um conjunto de factos para despedir ilicitamente ao trabalhador... O que costumo dizer? Quer o facto, quer o dano, tem que ser ilícitos. No fundo, não muito só por aí, mas tem de existir a relação... Naqueles casos, doutor, o facto é lícito, aqueles casos em que o facto é lícito, o dano é que é ilícito. Nesse caso particular, portanto, o critério tem que ser, quer o facto, quer o dano, tem que ser ilícito.
Essa foi uma das Vamos lá clarificar, mais discutidas. Sim, essa foi uma das questões mais discutidas nos grupos técnicos. E por isso, quando passei ao Dr. Mendes, foi intencional. Porque o Estado, enquanto entidade reguladora, deve de manter aqui uma atitude, de uma posição de maior equilíbrio. Na Lei 7 houve a acusação de que o Estado foi muito a favor dos empregadores. Na Lei 02, a anterior, de que o Estado foi paternalista para com os trabalhadores. Portanto, essas medidas hoje encontradas acabam sendo mais equilibradas, de forma a proteger não só o trabalhador, mas também a própria empresa, a produtividade, a lucratividade da empresa. Portanto, por isso é que nós, nessas matérias, temos hoje o critério da antiguidade e do salário base, julgamos serem mais razoáveis e que não favorece nem uma parte nem a outra. Portanto, encontra-se aqui um maior deixar equilíbrio. que o Dr. Manhã explique melhor a relação, não é? Esse nexo causal que pode haver entre por exemplo, o despedimento e o fim trágico de uma estação. E a perda do filho da trabalhadora não tiver qualquer ligação com aquela ação do empregador, por exemplo, descobrir-se que foi por uma outra situação que não tem qualquer Sim, mas em que circunstâncias é que isso poderia acontecer? Agora também mas vamos lá. Quero perceber, não é? Estamos meramente numa hipótese muito académica. Isso na prática, perante a expensão do trabalho, perante os tribunais, é uma questão muito complexa. Okay? Exato. A questão dos danos não patrimoniais. Vamos avançar, vamos por partes. Primeiro, para o trabalhador reclamar a indemnização por danos não patrimoniais, nós primeiro temos de ter uma atuação ilícita do empregador. O despedimento tem de ser considerado ilícito, um despedimento ilegal, não cumpriu com os requisitos, ou não existia justa causa para despedir. Esse é o primeiro elemento. Depois é que nós vamos discutir os danos que decorreram desta atuação do empregador. Vamos supor que já temos a atuação ilícita, a trabalhadora foi despedida e, fruto daquela tensão emocional, ela acabou por perder o seu filho. Primeiro ponto, ela vai para o tribunal, acompanhada, por exemplo, do Dr. Fortunato, especialista na área, vai alegar todos os factos, vai alegar a ligação entre o facto, a atuação do empregador e aquele dano que ela teve. E o tribunal, em última instância, é que vai decidir se realmente há ligação ou não. Como o Doutério disse, é uma questão complexa, não é 1 mais 1 igual a 2. É uma questão complexa, mas isso já vai trazer aqui a necessidade do empregador ter mais atenção para não correr um risco, né? Para não correr um risco dessa natureza. Essa, para mim, é se calhar o aspecto mais benéfico em matéria de compensação e indemnização, porque tudo o resto nós não temos assim uma grande novidade. Em matéria de indemnização, eu diria isto. Eu não vou monopolizar. Okay. Vamos avançar. Era importante falarmos também sobre a questão do regime para a licença, né, de maternidade. Continua a ser 3 meses, com uma opção de 4 meses. Isso para a mãe, mas para o pai o regime ficou meio desequilibrado, não é? Bem que no anteprojeto havia outra previsão, mas depois no Parlamento... Deixe-me só terminar aqui um aspecto só sobre as indemnizações e aqui também há um papel pedagógico, né? Estou a divulgar a lei, Dr. Kinjika. Aqui o artigo 300 traz um grande desafio para as instituições. E se calhar nós, advogados que atuamos nessa matéria, se calhar poderemos ter a oportunidade de voltar a faturar com estas matérias. Porque antigamente haviam advogados milionários, porque um trabalhador fosse condenado a uma indenização de $300 mil, porque a lei não estabelecia limite. Portanto, a lei 7 é que passou a dizer, não, meu caro, os limites de pagamento de salários em atraso pode ser 6. Mesmo que ele foi despedido... Proteger também a própria empresa, não é? Exatamente. Só que, e aqui chamar a atenção às empresas, na altura de instruírem processos disciplinares, chamem pessoas que entendam. Porque as indemnizações são traiçoeiras. Temos aqui 3 elementos. O Dr. Bando falou de um. Nós temos os pagamentos dos salários em atraso. Imagina, foi despedido, o tribunal condenou a reintegração, vai ter que pagar 6 salários em atraso e ele volta. Se ele não quiser ser reintegrado,
e também uma opção, que aqui não há tempo para crítica nesse aspecto, porque eu julgo que a consequência do despedimento disciplinar, quando seja nulo, tem que ser reintegração. O trabalhador não pode preferir nem o empregador se não puder receber. Tem sempre aspectos concretos, uma microempresa ou uma situação em que o regresso do trabalhador pode causar mais distúrbio do que uma convivência sã, ali sim. Mas ele tem os salários em atraso, tem a indemnização se não quiser ser reintegrado, ainda tem a indemnização por danos patrimoniais que são separados. O legislador criou aqui uma brecha para nós nos concentrarmos só no direito do trabalho. Tem a indemnização por danos não patrimoniais, danos patrimoniais. Okay. Só que também isto é um problema que depois também vai seguramente falar. Isto vai tornar, por isso é que estamos à espera da lei de processo, porque depois dos tribunais, porque isso vai ser uma questão, vai ser uma matéria cível dentro da sala de trabalho. Vai ser preciso provar que, de facto, os pressupostos da responsabilidade civil, quer para danos patrimoniais, quer para danos não patrimoniais, estejam salvaguardados. Então, voltando à questão da licença. Eu gostava também de ajudar a esclarecer a questão que a Sani Fuchs levantou, que é a questão da licença de paternidade. Sim. Ele chama licença de paternidade. Inicialmente no projeto falávamos em 15 dias. Entretanto, o legislador entendeu reduzir este período no artigo 218 exatamente para um dia remunerado. Agora, qual foi a razão efetiva? É uma questão difícil dizer isso, porque, como dissemos, a legislação, o processo de legiferação, de aprovação das leis, sofrem bastante discussão, e, sendo uma lei, é a nível da Assembleia Nacional, as várias forças políticas lá representadas, que fazem os debates, e nos órgãos de especialidades. Portanto, nós não somos as Mas os pais não precisam de acompanhar esse momento da chegada do novo filho? Não se faz necessário? Não, mas tem a licença complementar. De fato é necessário, todos nós sabemos que sim, não é isso que está em causa. Infelizmente a opção do legislador foi apenas por um dia, remunerado, podendo o pai, nessa situação, ainda ter direito a uma licença complementar de 7 dias úteis, seguido ou interpolado, mas nesse caso não remunerados. Foi a opção do legislador. Não estamos aqui a questionar, está certo, está errado, não é nossa mas eu acredito função, que... estamos apenas a esclarecer a opinião pública. Agora, há também a licença em situações de substituição. Nos casos em que haja morte da mãe, haja uma situação de incapacidade. Doutor, fala-se muito, né, da harmonia do sistema jurídico, não é? Então, temos um direito de família que regula efetivamente essas relações familiares, a estabilidade do seio da família. E depois temos aqui na Lei Geral do Trabalho a darem apenas um dia para o pai. Não, na verdade a lei não dá apenas um dia. A lei dá um dia remunerado então, e 7 dias que podem não ser remunerados. Sim, mas, doutor, eu acho que também não ficou agradado com este. Então, os outros 7 dias, não é? Os outros 7 dias não são remunerados. Mas ele precisa do dinheiro. Então, mas, doutor, isso não faz assim muita lógica. Doutor José Manhã. Deixa ter certa lógica. No fundo, é quase dizer o seguinte, eu só tenho um dia. Sabe por quê? Porque uma fase tão crítica que eu preciso de comprar as fraldas, tudo que o bebê precisa. Eu seguramente nunca hei de querer ficar os 7 dias sem remuneração, obviamente. É quase igual a dizer, tem um dia. Vamos olhar aqui com algum equilíbrio e realmente 15 dias remunerados era, do meu ponto de vista, excessivo. Era mesmo excessivo. Mas também mas 15 dias era excessivo. Encontrou-se ali um critério entre aquilo que já vigorava, já tínhamos na Lei 7 e mais 7 dias de dispensa. E parece-me que já foi um avanço. Eu acho que também temos que olhar a nova Lei Geral do Trabalho como num processo de maturidade legislativa. Não, doutor, eu vou mesmo discordar. É Se normal. os 7 dias complementares são não remunerados, não podemos falar em avanço. Vamos dizer que não houve evolução nesse sentido. Luís, peço desculpa por conta do doutor José Manhã. Estou preocupado em não respondermos aos nossos ouvintes. Estou preocupado por causa do tempo. Estamos com 16 minutos. Antes de passarmos para outra questão, deixa-me só colocar como é que fica nos casos em que, por infelicidade, a mãe não possa depois seguir com esse tempo de licença, né, por infortúnio familiar,
e depois o pai vem então substituir no papel da mãe. Ele poderá, nesse caso, aferir desses 3 meses de licença? É isso? Sim, nesse caso, uma inovação também foi essa que chamamos de licença de maternidade substitutiva, né? As situações em que, por incapacidade da mãe, por razões de saúde, depressão pós-parto ou morte, a lei prevê que o pai pode sim substituir o gozo do período de maternidade, do período de licença de maternidade, melhor, que teria direito a mãe. Portanto, nesse caso, basta que se faça a prova e ele pode sim gozar deste período de licença em substituição. Ok, muito bem. Responder às perguntas dos ouvintes? Também vamos já responder daqui a pouco. Eu gostava só que nos referíssemos também sobre os contratos especiais de trabalho, sobretudo a questão do teletrabalho. Também há condições precisas e determinadas na lei em que ele deva ser celebrado, não é? Quem vai responder, doutor Fortunato? Sim, muito obrigado. Mas antes de responder essa questão, queria só pedir um favor ao doutor David, que me apetece. Deve, tanto, prometeu tirar o filho que deixou ao cuidado de terceiro, mas dessa vez assumiu agora. Não, agora quem vai pagar os salários? Estamos a nos referir, já que estamos a falar de licença, estamos a falar de faltas relacionadas com as doenças ou acidentes comuns. O que temos na lei, no 149 da lei 715, é que enquanto não tivesse um regime de proteção na doença, o empregador tinha que assumir até 12 meses, se fosse uma grande empresa. Agora o legislador disse, não, agora quem vai pagar é a empresa, vai adiantar, mas depois quem vai regressar é a Segurança Social. Mas diz uma coisa muito interessante, é que é alertar os empregadores nos termos do diploma próprio. Ou seja, enquanto não tiver diploma, não há reembolso. Ou seja, porque mesmo o reembolso que se verifica na segurança, na licença de maternidade, é porque há um diploma que diz como é que tem que ser o reembolso. Então doutor, porque eu vejo que o MAPTES, portanto, está no seu melhor. Então podia fazer já nos próximos tempos, aprovar já esta lei para salvaguardar os reembolsos e estabelecer os critérios. É uma das questões que, pronto, não é inconfidência nenhuma nós aqui dizer que há um trabalho árduo que está a ser elaborado. Como vê, é uma questão muito complexa, mexe com a questão da sustentabilidade do sistema de segurança social, mexe com as questões ligadas à aferição técnica dos graus de incapacidade temporária, permanente, mexe com a questão da segurança dos documentos, por causa do nível de falsificação, da autenticidade dos documentos que temos. É uma questão complexa, mas que o Ministério do Trabalho, nessa altura, está a fazer um trabalho aturado com o Ministério da Saúde, a Junta Nacional de Saúde, a Procuradoria-Geral da República, e estamos já a trabalhar num documento que vai resolver essa questão da aferição das incapacidades, a questão das doenças. Isso, a seu tempo, certamente que a direção do Ministério vai tornar público isto. Mas é um desafio que há muito que se discute nesses fóruns e temos certeza que vamos trazer uma solução já bem estruturada relativamente a essa questão. A Lei 7 trouxe esse desafio que nós temos que resolver enquanto país, enquanto nação, e o MAPTES, como não podia deixar de ser, assumiu essa responsabilidade. A direção do Ministério e o Ministério da Saúde estão a trabalhar nesse sentido. Isto podemos aqui dizer. A Junta fica muito grata com isso, porque... Doutor, vamos avançar com outras questões. Vai ser o doutor Mayandi? Mas o teletrabalho, só para terminar já, o teletrabalho, na verdade, e aqui elogio o legislador, porque no âmbito da nossa contribuição, e quando nós nos referimos sobre as pragas aqui do ponto de vista pejorativo, dizíamos que muitos regulamentos, a Lei Geral do Trabalho, colocavam em causa alguns princípios das competências da Assembleia Nacional. E essa lei, o teletrabalho, ele ainda não está regulamentado no seu todo. O que temos aqui nesta lei, na Lei Geral do Trabalho, são as bases iniciais, porque tem que estar num diploma próprio a dizer, não é? Tal como o contrato desportivo e tantos outros. Temos aqui uma disciplina inicial, depois com mais
com mais calma, temos que elaborar depois o regime específico para cada um. No caso, até já temos uma lei do teletrabalho que foi aprovado. Entretanto, claro, que disse bem o Dr. Fortunato, vamos aperfeiçoá-lo, exatamente, vamos aperfeiçoá-lo em função das premissas que essa nova Lei Geral do Trabalho traz. Mas a verdade também a ideia é trazer essa liberdade, essa facilidade, flexibilidade na prestação de trabalho. Ok, agora sim, Dr. Lutério. Pois é, então, os ilustres senhores Jeremias, o senhor Tito, o senhor Eduardo e o senhor José. Rapidamente dizer que temos sim proteção, quer a nível dos sindicatos e, em particular, os ACTs, os Acordos Coletivos de Trabalho, existem. Agora, é preciso que as nossas dores tenham que ser levadas ao conhecimento. Se temos um horário exagerado, o senhor José Fernandes deve comunicar à IGT, deve falar com o seu sindicato para tratar dessa questão. O senhor Eduardo, as empresas de segurança, sim, existem. Há contratos de trabalho. Violação de contratos de trabalho devem ser resolvidos no momento certo. O senhor Tito, o ACTs existem e são de cumprimento obrigatório. Obrigado. Exato. Relativamente... Muito bem. Só para reforçar aqui... Dr. Mayandi. Eu ouvi algumas das questões dos nossos ouvintes. Eu penso que, no essencial, a preocupação está muito mais ligada com a proteção célere dos seus direitos. E aqui é uma crítica que eu faço em relação que era a nova Lei Geral do Trabalho, mas eu já vi também o anteprojeto do Código de Trabalho, do Processo de Trabalho. Nós não temos medidas que venham olhar para a nossa realidade inerente à morosidade processual. Eu falava da questão dos 6 meses para pagamento. Nós já sabemos que um processo laboral não dura 6 meses aqui em Angola. Nós temos no mínimo 3 anos, no mínimo. E hoje já se discute que se calhar passou para 4, mas eu prefiro dizer que no mínimo temos 3 anos de duração. E eu costumo dizer que em Angola vigora o princípio da morosidade processual. E então, ali sim é que eu acho que nós devemos olhar. Tenho estado a sugerir vermos a questão da arbitragem como sendo obrigatória, caso o trabalhador requeira, porque a morosidade hoje, assim, por mais bonita e consensual que seja a nova Lei Geral do Trabalho, ela vai emperrar na questão da morosidade processual. E então, esse é um ponto que, infelizmente, a lei não vem minimizar. E já estamos com o editor do Grande Jornal de Sábado, Estevão Borges. Bom dia. Vamos aos tópicos para hoje. Bom dia, Sanifus. Bom dia, auditório da Rádio Nacional de Angola. Capa do Jornal de Sábado. CAN de 2024. Angola em dia de jogo que pode definir continuidade ou não na montra africana do futebol. Entre os eleitos de Pedro Gonçalves, o discurso é de vitória. Presidente João Lourenço em Kinshasa para assistir à cerimônia de investidura de Félix Tshisekedi. Presidente reeleito da RDC tem tarefas como a geração de emprego e a estabilidade do país. Ministro Dionísio da Fonseca reitera foco do Estado angolano na institucionalização das autarquias. Construção de infraestruturas é a demonstração da vontade política do governo no processo. Fundo Nacional de Emprego já tem modelo de gestão. Ministra Teresa Dias diz que operacionalização de projetos de empregabilidade conta com 21 mil milhões de kwanzas. Modernização da Força Aérea está em alta, aliás. Projeto neste ramo da IFA está a conferir grande capacidade de interseção de aeronaves que tentam violar o espaço aéreo nacional. Sanifus, para conhecer no Grande Jornal, afinal, numa viagem de mototáxi entre mototaxista e o passageiro, que a partida são ilustres desconhecidos, o ambiente é mudo. Se não for o caso, conversam sobre o que é, quem começa e como. E no final, fica a amizade ou um simples até a próxima. Vamos ouvir às 13 horas. Muito bem, os nossos comentadores vão ter 1 minuto, mas tem que ser mesmo bem rigorosos, porque senão fechamos e alguém não vai falar. Começamos com o Dr. Leutério. Pois é. Por favor. Pronto, é só reafirmar que já foi dito aos nossos ouvintes. Há direitos, sim, temos proteção. É preciso que estes direitos sejam reclamados no momento certo, nos locais certos. Há sindicatos, há advogados, há o Dr. Fortunato. Então, e vamos todos
A bom porto. Sou o doutor Fortunato. Muito bem, doutor Mayandi. Não, pode avançar já, não há problema. Ok. Eu queria ter esse meu minuto para dizer que um apelo, principalmente aos empregadores, não aguardarem a lei entrar em vigor para estarem preparados. Continuarem a buscar a preparação e aqui, fazendo um pouco a venda do meu peixe, nós temos estado a desenvolver inúmeras ações formativas, algumas gratuitas e outras não. Atualmente temos uma sobre a nova Lei Geral do Trabalho. Será online, quem não estiver em Luanda, em Angola, poderá participar. Basta aceder às minhas plataformas digitais, procurar por José Mayande e vão encontrar mais informações sobre a nova Lei Geral do Trabalho. E então o meu apelo aqui é no sentido de preparação e não aguardar a nova Lei Geral do Trabalho entrar em vigor para assim estarem munidos das mais diversas ferramentas. Doutor Fortunato? Sim, para dizer que a lei, tanto a lei boa, isso podemos dizer, é uma lei consensual, e elogiar o esforço do MAPTES, sobretudo a Secretaria de Estado que conduziu este processo, de facto foi positiva essa intervenção. Dizer também que temos alguns cursos que vamos ministrar para evitar que as pessoas, e dizer para não colocarem água no direito do trabalho. Muito obrigado. Muito bem. E os sindicatos também, nossos parceiros, e aqui a intervenção será positiva. Há aqui uma parceria que não estamos a entender, uma publicidade, só mencionou o doutor Fortunato. Doutor David Kinjika. Obrigado. Nós, em nome da direção do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, gostávamos de reiterar aqui o compromisso de divulgar, de formar e de forma universal, estamos aqui a dizer, tanto para os empregadores, tanto para os trabalhadores, com os nossos parceiros sociais, os sindicatos, as centrais sindicais, as associações de empregadores, de trabalhadores. Vamos continuar a fazer uma campanha de divulgação e, por isso, temos certeza que os aspectos positivos que essa lei trazem vão impactar positivamente na vida das empresas e dos trabalhadores, consequentemente da família e da economia. Por isso, temos que divulgá-la mais e apenas de forma positiva ter isso como um marco para o nosso ordenamento jurídico. É um marco, a forma como ela foi processada, a forma como chegamos até a esta lei, e daqui para frente, então, todos juntos trabalharmos no sentido de a interpretação e a aplicação serem assertivas e cumprir os objetivos para os quais esta lei foi criada. Muito bem, sábado às 10h10, ponto final. Falamos sobre a nova Lei Geral do Trabalho. O diploma entra em vigor no dia 26 de março, está no período da vacatio legis, onde deve ser feita a devida divulgação para que as pessoas possam então tomar contacto e que, quando chegar o momento da sua aplicação efetiva, não aleguem o desconhecimento da lei. Estivemos com David Kinjika, diretor do Gabinete Jurídico do MAPTES, Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Fortunato Paixão, advogado e representante da JUTRA, que é a Associação de Juristas do Direito do Trabalho, José Mayandi, advogado, e Lutério Sebastião, assistente da direção do SNEBA, Sindicato Nacional dos Empregados Bancários. Lamentamos a ausência do Sr. Edgar Santos, diretor do Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração do Instituto Nacional da Segurança Social, e também Francisco Jacinto, secretário-geral do CGSILA, Central Geral de Sindicatos Independentes Livres de Angola, que não manifestaram as razões da sua ausência. Este programa teve a coordenação da Direção de Informação da Rádio Nacional de Angola, assistência de produção da Elsa Vaz, os cuidados técnicos estiveram a cargo do José Domingos Mantes. Eu sou a Sani Fuche. Boa tarde, boa continuação. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.